Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração. Senhor, é no teu precioso nome que estamos aqui, Pai. Por isso queremos te entregar, Senhor, este momento com a tua palavra, para que o Senhor mesmo, através do teu Espírito Santo, Senhor, possa edificar a tua igreja. Nós sabemos que somos apenas vasos, Senhor, onde o Senhor manifesta a tua graça sobre nós. Por isso te pedimos, fica conosco, porque só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Que o Senhor possa tomar as rédeas dessa reunião, Senhor, e falar com cada um de nós, Senhor, porque nós estamos aos teus pés. Muitas vezes nem entendemos por que estamos aqui, Senhor, mas o teu Espírito Santo nos trouxe aqui, e por isso estamos aqui, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor possa conduzir a nossa mente e o nosso coração, para que possamos estar totalmente compenetrados na tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade, Senhor. Por isso, ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor. Nós sabemos que somos cheios de debilidades, Senhor. Mas o Senhor é poderoso, Senhor, para vencer todas as nossas debilidades, Senhor. E nós queremos estar hoje assentados aos teus pés para ouvir a tua voz. Por isso, conduza essa reunião em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso 22. A palavra do Senhor diz assim: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai de mim os que praticam iniquidade. Meus irmãos, nós estamos diante do maior discurso do Senhor, onde o Senhor dá as diretrizes de uma vida cristã segundo os seus próprios parâmetros. Ele coloca parâmetros que nós mesmos não conseguimos alcançar a não ser nele. E se você quer viver uma vida cristã íntegra e saudável, você precisa viver Mateus 5, 6 e 7, também conhecido como o Sermão do Monte. Que sermão? Quisera nós, se nós pudéssemos alcançar nessa noite um pouco do que o Senhor falou naquele monte. São palavras tão profundas que até hoje grandes estudiosos da teologia tentam comentar, mas muitos até se envergonham depois de fazer comentários sobre esse discurso, porque foi um discurso que o Senhor apresentou as suas características à humanidade. Uma delas é a humildade. Capítulo 5, verso 3, as primeiras bem-aventuranças, a primeira delas é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque se realmente nós não formos humildes como o Senhor Jesus foi, nós não vamos conseguir alcançar todas essas coisas que o Senhor tem dito em Mateus 5, 6 e 7. E se você me perguntar o que é ser humilde de espírito, talvez é algo que difícil nós podermos discernir nessa noite, mas talvez, se eu consiga, através
da minha debilidade, poder traduzir isso para você. Talvez uma pessoa humilde de espírito é aquela que reconheça que ela não tem nada, que ela não pode nada e que ela não consegue nada. E que todas as coisas que temos, ou que achamos que temos, encontram-se em Cristo Jesus. E através dessa submissão, nós consigamos nos colocar nessa dependência de sermos realmente humildes de espírito. Então, se nós nos colocarmos nessa dependência, nós vamos conseguir alcançar todas as outras bem-aventuranças. E quando o Senhor começa a chegar ao final desse discurso, Mateus capítulo 7, ele começa a dar algumas advertências para a igreja. Uma das primeiras delas está em Mateus capítulo 7, verso 13. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E olha o que ele diz: e muitos são os que entram por ela. Uma das segundas advertências que o Senhor nos diz, no final desse seu discurso, e nós sabemos que sempre no final do discurso, nós temos uma palavra mais enfática, ou seja, a pessoa que está discursando, ela vai concluir o seu discurso. E é mais ou menos isso que o Senhor tenta fazer aqui. Ele coloca todas as prerrogativas do reino de Deus, e depois de ele colocar essas prerrogativas do reino de Deus, ele começa a dizer para nós que nós vamos ter perigos. E ele nos dá um conselho, ele diz: entrai pela porta que é estreita. Porque larga a porta, ou facilitada é a porta. Facilitada é o caminho que conduz à perdição. Isso é uma ordem, entrai. E veja que no capítulo 7, versos 15, o Senhor Jesus vai falar assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Veja que interessante, irmãos. Nós entramos na vida abundante de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é esse caminho que nos conduz a Deus. Mas quando nós entramos nesse caminho, nós precisamos desenvolver essa vida cristã em nós, que é aquilo que eu tenho falado para os irmãos enfaticamente, é Cristo sendo formado em nós. A partir do momento que Cristo vai sendo formado em nós, nós vamos conseguindo entrar nessas diretrizes que o próprio Senhor Jesus nos deu. E quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você vê que o Senhor leva a lei no seu ápice. Você vê como ele eleva de uma forma que um homem natural não consegue cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós precisamos ter essa linha de pensamento, que Cristo precisa realmente ser formado em nós para que nós possamos ter o caráter de Cristo. E Cristo nada mais está fazendo aqui em Mateus 5, 6 e 7 do que demonstrando para nós o seu próprio caráter. Esse é o caráter de Cristo. E esse é o caráter da Igreja de Deus, que tem entrado por esse caminho estreito e que tem cuidado com os falsos profetas. Veja que interessante. O terceiro, e não menos importante, a terceira e não menos importante advertência é de que quando estamos errados, geralmente nós achamos que estamos certos. E o Senhor Jesus demonstrou todo o seu caráter para nós em Mateus 5, 6 e 7. Qual era o intuito do Senhor Jesus para mim e para você? Demonstrar-nos que nós estamos errados. Que o nosso proceder era errado. Porque se nós olharmos para o proceder dele, nós vamos ver como ele agia em cada circunstância, em cada ato de justiça, quando ele diz: se alguém te dar um tapa para você oferecer a outra parte, realmente o Senhor Jesus fez isso. Quando ele diz para nós sermos humildes e mansos, ou quando ele diz no capítulo 6, verso 1, guardai-vos de exercer a sua própria justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu.
Hoje nós vivemos diante de uma sociedade que nós estamos acostumados a supostos homens de Deus estar exercendo a sua própria justiça. Nós vemos isso. Nós vemos um vídeo nos criticando, automaticamente nós já vamos dar um vídeo de resposta. Isso não é o evangelho. Isso não é papel de servo de Deus. Esses são pessoas que não estão qualificados para pregar o evangelho, porque se enquadram no perigo dos falsos mestres. Porque o verdadeiro mestre, ele nunca defende a si mesmo. O Senhor, como uma ovelha muda, sofreu calado. E é isso que ele nos ensina. Mas hoje nós estamos na era da autodefesa, né? O irmão me atacou, eu preciso me defender. Preciso fazer um vídeo explicando certinho tudo o que aconteceu para me defender. E nós vivemos uma era tão terrível, irmãos. O Senhor, no capítulo 6, ele nos ensina a orar. Ele disse para nós entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Pai, que ele vem em secreto. Mas hoje nós não estamos acostumados assim. Se nós vamos orar, nós já vamos fazer um videozinho nós orando aqui e já vamos botar no Facebook ou no Instagram ou em qualquer rede social, porque nós estamos acostumados com isso. Mas esse não é as diretrizes do reino. Isso são coisas de falsos mestres. Isso são coisas que foram introduzidas no seio da igreja e que nós precisamos, como guardadores de Deus, guardadores de Cristo, guardadores da verdade, porque Cristo é a verdade, nós precisamos pelear contra essas mentiras que têm mantendo o povo de Deus, vem mantendo o povo de Deus em um lugar onde não devia estar. Qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa diretriz? Será que nós não estamos caindo nesse terceiro erro de estar errados e diante da palavra do Senhor ainda acharmos que estamos certos? Veja, porque no capítulo 7, verso 22, estes mesmos chegam diante do Senhor. E daí você vê tamanha loucura, tamanha prepotência de alguém chegar diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso Deus, e falar assim: porventura não fizemos ou não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos sinais, milagres? Esses são, irmãos, aqueles que caíram pelo caminho da altivez. Eles estão tão certos do erro deles que mesmo diante do Senhor, e a palavra diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Eles estão diante do Senhor do universo e eles cobram o Senhor de Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Qual é um papel de um servo de Deus diante do seu Senhor? Dobrar o joelho, cara no chão, cara no pó e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Porque se realmente nós conhecermos a luz de Cristo, nós não vamos chegar diante do Senhor Jesus com essa prepotência. E essa prepotência, irmão, é algo que permeia o povo de Deus nessa era que estamos vivendo. Por isso, Jesus mesmo disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Há tantas deturpações do Evangelho que nós não conseguimos agora discernir mais o que é verdade e o que é mentira, porque os homens estão transformando o erro em verdade. Mas eles vão enganando a si mesmo. Eles estão enganando e sendo enganado. E é um engano tão grande, irmão Stênio, ao ponto de um irmão chegar diante do seu Senhor e ter a prepotência de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres. E que o Senhor vai falar para ele explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidade. Veja que interessante, irmão. Isso é tão interessante
Porque nós temos ferramentas para identificar essas coisas. Por exemplo, aquele irmão que fala muito de si mesmo, geralmente ele está caindo nesses erros aqui. Quando você vê uma pessoa pregar a si mesmo, ou falar de si mesmo por si mesmo, e contar só coisas que ele fez, e não falar de Cristo, essa pessoa, ela está equivocada. Mas no seu interior ela acha que está certa. Então, das três advertências, talvez essa seja a pior. Errado, mas sincero. Sinceramente errado. E como que nós, se estivermos errados, vamos ter a hombridade de mudar ou de retroceder, ou ter essa metanoia, essa mudança de mente dos nossos caminhos, se nós estamos completamente certos de que estamos certos do que aquilo que nós estamos falando. Por isso que se nós não termos humildade, e essa palavra humildade vem de humus, do latim, que é a mesma palavra que vem de um fertilizante, sabe? De humus. Lá na terra, a parte mais baixa da terra, se nós não tivermos humildade de reconhecer que estamos errados, nós podemos estar caindo nesses erros. E se há uma coisa que o povo de Deus precisa ter certeza, é que um dia todos nós, o povo de Deus, e não estou falando agora do grande trono branco, que é quando nós vamos ver que os nossos livros, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e o Senhor vai dizer, entra, passamos da morte para a vida. Agora estou falando do tribunal de Cristo. Porque o Senhor vai ajustar conta com os seus filhos. Existe o tribunal de Cristo e o grande trono branco, ou o julgamento das nações. E o tribunal de Cristo, todos nós que somos irmãos, vamos ter que dar conta daquilo que nós estamos fazendo. Vamos ler lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Muito provavelmente o Senhor está falando dessa passagem, nessa passagem aqui sobre isso, sobre o tribunal de Cristo, onde todos nós um dia estaremos juntos lá. E lá nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Nós já temos vida eterna. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Mas nós temos o tribunal de Cristo. Paulo está falando aqui para a igreja assim, porque importa que todos nós quem? A igreja, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Isso está lá também em Romanos capítulo 14, verso 10, se não me engano. Todos nós haveremos de dar conta de tudo aquilo que nós vamos fazer aqui nessa terra. Nós, irmãos, amém? Nós temos essa linha, a tribulação, a grande tribulação, o arrebatamento. Pós-arrebatamento, nós temos o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro e assim por diante. Mas todos nós, Filipe, um dia haveremos de estar perante o nosso Senhor. Ah, irmãos, que conselho maravilhoso. Não chegue assim para o Senhor. Olha, Senhor, se você está acostumado a falar isso para os irmãos, não haja assim com o Senhor, irmão. Sabe por quê? Nós queremos saber de Cristo. Porque o próprio Jesus disse que aquele que dá testemunho de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Que nós possamos nos achegar diante do Senhor, humildes, sabendo que mesmo que nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer por Ele, não é nada pela grandeza que Ele é. Que as nossas obras de nós mesmos são como panos de imundície. Que de nós mesmos nós não temos nada. Se não fosse a misericórdia dele por nós, nós estaríamos perdidos.
que nós possamos nos achegar diante desse dia, que todos nós aqui, que somos irmãos, filhos de Deus, que estamos como estes aqui, diante do Senhor, eles não estão falando assim, Jesus, filho de Davi, não. Eles não falaram isso. Eles não falaram assim, Jesus, tu és Jesus? Não. O que eles fizeram? Eles chamaram o Senhor de Senhor. Eles reconheceram o senhorio de Cristo. Mas eles não tinham uma vida abundante com o Senhor, porque o caráter de Cristo não tinha sido gerado ou formado neles. Por isso que eu estou falando tanto para nós. Cristo precisa ser formado em nós. Nós precisamos tomar as atitudes de Cristo, mas é difícil. Mas hoje, por Ele, é possível. Por nós mesmos, não é possível. Então o Senhor nos passa essas diretrizes, irmãos. E nós precisamos realmente entender que precisamos entrar por essa porta. E essa porta é estreita, mas há um caminho que é largo. É um caminho que conduz à perdição. Que nós precisamos realmente ter cuidado, porque há falsos profetas, há falsos mestres, que eles nos apresentam distrações, eles estão distraindo as ovelhas, e eles por dentro são lobos vorazes. E que também nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Estamos falando de reino, de recompensa. De 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, quando Paulo vai dizer assim, vamos abrir lá, irmãos? Paulo está falando realmente disso aqui, da obra do homem, que todos nós um dia haveremos de dar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E ele vai dizer assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então esses irmãos já estão no fundamento, já entraram pela porta. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ou se a obra que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a sua obra. Ou manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, veja o que acontece. Sofrerá ele dano, mas o mesmo será salvo. Porque as nossas obras não são motivo de salvação. A nossa salvação já foi conquistada em Cristo Jesus na cruz. Mas, se a obra de alguns de nós sofrer dano pelo fogo, o que acontecerá? O mesmo será salvo. Todavia, como através do fogo. Então, nós estamos diante dessa posição da palavra. E aqui se encontra aqueles irmãos diante do tribunal de Cristo, que estão lá em Mateus, capítulo 7, verso 22, falando, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso. Profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E quando o Senhor olha, como em Apocalipse diz que os seus olhos são como chamas de fogo, e o Senhor olha para as obras dele, e as obras desses irmãos são apenas madeira, feno e palha. Esses três elementos, eles não conseguem passar pelo fogo. Eles sofrerão dano. E graças a Deus pela obra da cruz, porque senão esse dano seria um dano mortal. Mas como Cristo nos resgatou do império das trevas,
A palavra continua dizendo: o mesmo será salvo, todavia como pelo fogo. Então o irmão perde o galardão e é salvo, é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Você não tem outra maneira de interpretar esses versos aqui. Por isso há muita confusão no ambiente teológico da linha reformada, porque eles querem conseguir encaixar textos em lugares onde não encaixa mais. Porque se nós tirarmos algumas coisas das Escrituras, é como se você tiver um quebra-cabeça. Se você tem ele de uma maneira correta, e você encaixar pecinha por pecinha, você vai vendo que ele vai se encaixando. Parece que as peças vão se puxando, mas se você tirar alguma peça dali, você não consegue mais montar aquele quebra-cabeça. E muitos irmãos querem tirar verdades elementares da fé cristã e montar o quebra-cabeça. E é por isso que nós temos tanta confusão, porque nós não entendemos que existe a bodas do Cordeiro, que existe o milênio do Senhor, que é a recompensa para aqueles que ganharão o galardão. Porque aqui o irmão, ele sofrerá dano, mas ele será salvo. Veja que interessante. Veja o Senhor no final do seu discurso, nos dando essa diretriz e essa capacidade de entender que nós precisamos entrar por essa porta que é estreita, nos acautelar dos falsos profetas e ter cuidado para, sendo errado, não pensar que está certo. Isso tem destruído o pensamento cristão. Quando você lê ou vê alguns artigos cristãos, você vê os irmãos se degladiando por verdades, mas eles não estão nada mais ou nada menos envergonhando a palavra de Deus, porque eles, sendo uma família, eles estão brigando entre si por verdades que são sim elementares, mas eles não conseguem discernir a palavra de Deus de uma maneira coerente, onde diz que nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Você nunca viu o nosso Senhor discutir com ninguém, a não ser com os fariseus. Você nunca viu o apóstolo Paulo discutir com alguém, a não ser com os falsos profetas. Mas hoje nós temos tantos programas e vemos tantos irmãos que às vezes estão perdendo o seu tempo, que poderiam estar se aproximando das Escrituras, e estão se aproximando de heresias, que têm tirado o povo de Deus do seu lugar de foco, que é Cristo, irmãos. Cristo precisa voltar a ser o foco das nossas vidas. Ele precisa ser o autor dessa mudança radical do nosso interior. Ele precisa ser formado em nós. O caráter dele que está aqui em Mateus 5, 6 e 7 precisa ser formado no nosso coração. Nós, de nós mesmos, nunca conseguiremos alcançar isso. Mas através da misericórdia, da graça do Senhor e do Espírito Santo de Deus, nós conseguiremos alcançar sim. Veja comigo, verso 14 de 1 Coríntios, capítulo 3. Se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, mas o mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. E agora nós temos 6 elementos elementares, e nós já falamos isso para os irmãos muitas vezes. No verso 12, Paulo vai falar quais são esses elementos. Você tem alguns elementos que você pode edificar a sua obra, a obra da sua vida. E veja, contudo, verso 12, se o que alguém edificar sobre fundamento ser ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha. São 6 elementos. Em toda a Bíblia, o ouro diz respeito à natureza de Deus. Em toda a Bíblia, a prata diz respeito à obra redentora de Cristo. E na Bíblia,
essa obra de pedras preciosas, essas pedras preciosas, são a ação do Espírito Santo transformando seres como nós, totalmente corrompidos, à imagem do Filho de Deus, através de Cristo sendo formado em nós. Então nós temos 3 elementos fundamentais para isso. Primeiro, a natureza de Deus. Essa obra, a sua obra precisa partir de Deus. Ela precisa partir da obra de Cristo, uma obra de ressurreição. Você precisa estar na cruz. E aquilo que sobrar de você aí, então, será uma obra de ressurreição. A sua obra precisa passar pelo crivo de Cristo. A obra redentora de Cristo. Então você tem uma obra na natureza de Deus, que partiu de Deus, que passou por intermédio de Cristo, em toda a salvação que Cristo te deu, e nessa salvação agora, você através da sua vida, você vai começar a exteriorizar aquilo que você tem dentro de você. Então os seus atos, as suas ações, para os irmãos que estão perto de você, agora se tornam pedras preciosas. Ou seja, você era uma pedra feia, rude, totalmente imunda. Mas agora, através do trabalhar do Espírito Santo na sua vida, você está se tornando uma pedra preciosa para os irmãos. Mas precisa partir de Deus em Cristo, através do ministério do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque existem pessoas que estão fazendo a obra do Senhor e não a obra no Senhor. E há uma grande diferença nisso. Qualquer um pode chegar para uma pessoa e dizer, Jesus te ama. Não precisa ser nem cristão para falar isso. Ou seja, nós já ouvimos isso muitas vezes. E essa pessoa está fazendo a obra do Senhor, mas não no Senhor. E nós temos alguns exemplos que eu posso falar para os irmãos. No capítulo 16 de Atos, Paulo foi impelido de pregar o evangelho numa cidade. E eu vou perguntar para mim e para você. O Espírito Santo, ele diz, o Espírito Santo nos impediu de pregar o evangelho naquela cidade. E o Espírito Santo impedindo Paulo de pregar o evangelho naquela cidade. Se Paulo fosse pregar o evangelho aonde o Espírito Santo impediu, ele estava fazendo a obra do Senhor ou a obra no Senhor? Ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele podia ir lá pregar. Ele podia ir lá profetizar. Ele podia ir lá e expulsar demônios, como estes que estão aqui em Mateus capítulo 7, 22 fizeram. Eles poderiam ir lá fazer sinais, milagres, prodígios. Eles estão fazendo a obra do Senhor e não a obra no Senhor. Porque a obra no Senhor precisa partir de Deus. Você conseguiu entender, irmão? Aqui está a diferença dos elementos. Se não partir de Deus, não tem essa obra de ressurreição e ela não tem o transformado Espírito Santo. E às vezes você vê pessoas fazendo a obra do Senhor durante 30, 40 anos. Por quê? Porque estão sendo enganados por falsos profetas, por linhas teológicas muito perigosas. E é por isso que aqui nós cuidamos tanto, que o Senhor cuide de nós, para que nós possamos nos manter na palavra de Deus. Porque é tão difícil, irmãos, ter uma coerência nas Escrituras. Está tão difícil hoje, irmão. Está tão difícil hoje você ver um irmão que prega as Escrituras, que é um irmão que resplandece a luz de Cristo. Ele é humilde, ele é manso. Ele não se defende. Ele não prega a si mesmo. Quando ele ora lá escondido. Ele não quer aparecer. Ele não busca seus próprios interesses. Mas, diante dessa cristandade que nós vemos hoje, como é difícil achar homens e mulheres de Deus que estão disponíveis à palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é o maior discurso do Senhor.
E nós falamos tanto de Jesus, mas nós não escutamos o que ele fala. Nós queremos ter uma vida de comunidade. Falamos para os irmãos, eu quero comunhão, irmão. Quero estar em comunhão. Será, irmão? Você entendeu o que é comunhão? Talvez você entendeu parte do que é comunhão. O que é comunhão? Talvez se nós começássemos a estudar Mateus 5, 6 e 7, ou se nós apenas lêssemos Mateus 5, 6 e 7 hoje, nós sairíamos daqui muito envergonhados. Porque se eu perguntasse para mim primeiro e para você, quais desses pontos que Jesus falou que você se parece com ele hoje? Aqui nós vamos enxergando a nossa realidade espiritual e o ponto que Cristo tem sido formado em nós. Se Cristo tem sido formado em nós, Mateus 5, 6 e 7 começa a se tornar a realidade nas nossas vidas. E isso é a realidade. O Senhor fala desse perigo. O Senhor quer realidade, irmão. O Senhor, olha, irmão, quando vocês forem orar, irmão, não faz igual os fariseus, que vão lá nas praças e se passam cinza neles. Quando eles jejuam, eles passam cinza. Eles esticam seus filactérios e eles começam a berrar alto nas praças. Será que tem alguma coincidência com a cristandade atual hoje? Será que é muita coincidência isso? Irmão? Veja, o Senhor Jesus falou isso aqui. Mas em quantos irmãos seguem isso aqui? Quantos irmãos têm a capacidade de orar e ficar em silêncio? Tem um amigo meu que sempre chega perto de mim e diz, nossa, hoje eu orei 5 horas. Hoje eu orei, irmão. Como eu orei hoje? Penso comigo, já perdeu o galardão, né, irmão? Então, orou 5 horas. Foi um esforço tão grande, né, irmão? Para, numa palavra, ele perdeu o galardão. Já foi reconhecido pelos homens, já botou uma foto no Instagram, orando e fazendo aquelas coisas, já perdeu o galardão. Veja que interessante, irmãos. E veja que perigo. Veja como nós precisamos estar guardados em Cristo, fazendo a obra no Senhor, não a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor pode ser madeira, feno e palha, irmão. E quando o Senhor olhar com seu olhar de fogo, esses elementos não ficam nenhum de pé. Apenas o que é ouro, prata e pedras preciosas vão conseguir passar por esse tribunal de Cristo. Então o Senhor olha para nós e julga as nossas obras. Veja que interessante, se você for fazer uma grande construção de madeira, feno e palha, com não muito dinheiro, você vai fazer algo que vai chamar a atenção das pessoas. Não é? Talvez com 100 mil nós fizemos um local bem grande aqui, de madeira, feno e palha. Mas pense, irmão, se for ouro, prata e pedras preciosas, será que vai ser tão grande assim? Olha o esforço que precisa, irmão. Olha que interessante, irmão. Nós precisamos cuidar, irmãos, porque o Senhor Jesus vai continuar dizendo assim, Mateus capítulo 7. (22) Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, estão lá no tribunal de Cristo. Porventura não temos profetizado? Temos. Não temos em teu nome expelido demônios? Temos. Em teu nome não fizemos milagre? Fizemos. Eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Veja o 24, irmão. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Mateus, capítulo 5. Comece lá no capítulo 5, irmão. Lá quando o Senhor sobe no monte, se assenta, olha para a multidão e diz, bem-aventurados
Essas são as palavras que o Senhor está falando. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor está falando sobre a obra. O mesmo assunto que Paulo está falando lá no capítulo 3, a partir do verso 10. E caiu a chuva, e transbordou os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos. E são tantas coisas que tentam derrubar uma casa edificada sobre a rocha. Ventos de doutrina, chuvas de problemas, tantas coisas que acontecem conosco. Mas quando a nossa casa está edificada sobre a rocha, nada pode destruir a obra que Deus tem feito nas nossas vidas. Veja, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ela ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E agora veja o 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Aqui está o cerne da questão do Senhor. Primeiro, o Senhor apresentou todo o contexto, tudo aquilo que Ele mesmo é, a santidade de Deus, o caráter de Deus, impresso em palavras, para nós podermos copiar e proceder nas nossas vidas. E agora o Senhor diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordou os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aqui nós vemos que o Senhor acaba o seu discurso no 28, quando diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, se acaba o discurso do Senhor aqui. Veja que interessante, irmãos. Veja como nós precisamos realmente praticar aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor. Talvez seja a hora de você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, para que você possa ver realmente qual é o caráter do Senhor através das coisas. No capítulo 5, verso 13, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Os cristãos são o sal da terra. Se o sal vier a ser íspido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado e pisado sobre os homens. Veja o que ele diz também: vós sois a luz do mundo. Mas espera aí, irmão. A luz do mundo não é o Senhor? Sim. Mas quando os crentes, os cristãos, estão praticando aquilo que o Senhor falou, nós somos luzeiros que resplandecemos à luz do nosso Mestre. Porque ele mesmo diz assim: vós sois a luz do mundo. Pense comigo, pense de você mesmo. Pense assim: se realmente eu fosse responsável por toda a luz de Deus para ser manifesto para minha família, como é que eu estou respondendo a essa responsabilidade? Jesus falou assim: vós sois o sal da terra. Se você não ter sabor mais, para nada mais resta, a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Você imagina então que se realmente eu for a luz, ou o resplandecer da luz do Senhor Jesus para minha família, como que eu devo agir com essa responsabilidade? Ou seja, se a minha família
A única coisa que ela vai conhecer do Senhor Jesus é aquilo que eu estar transmitindo para ela através de resplandecer a luz de Cristo. Como é que eu estou fazendo isso? Ou como tem sido o meu proceder diante da minha família, diante dos meus irmãos? Como eu estou resplandecendo a luz de Cristo? Veja o verso 16, Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, irmão, nós temos essa responsabilidade. Mas se nós estivermos brigando em vídeos pela internet, irmão, essa luz é uma luz totalmente distorcida, e isso não é a luz de Cristo. Cristo nunca faria um vídeo para responder a algum irmão, nunca. Ele, diante dos fariseus, como uma ovelha muda, ele sofreu calado, irmão. Ele se humilhou a si mesmo. Ele sendo Deus. Veja, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Agora eu vou falar uma coisa para mim e para você, prestar bem atenção. As boas obras não são profetizar, como nós estamos acostumados, segundo o Senhor Jesus aqui. As boas obras não são expelir demônios, ainda que ainda se encaixem nas nossas obras. As boas obras não são milagres, mas a boa obra é um caráter modificado segundo o caráter de Cristo. É Cristo vivendo em nós. É isso aqui que é as boas obras. É nós vivermos aquilo que nós estamos aprendendo. Porque os dons são irrevogáveis. Segundo o Senhor Jesus, pessoas vão profetizar e ele vai dizer: nunca vos conheci. Eu não estava com vocês nisso aí. Apartai de mim, vocês que estão praticando iniquidade. Segundo o Senhor Jesus, muitos vão expulsar demônios. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Nunca estive com vocês nisso aqui. Muitos vão fazer sinais, prodígios e maravilhas. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Por quê? Porque o Senhor está interessado, irmão, em quem realmente você é. Ou seja, Deus, quando olha para você, ele quer enxergar o seu filho em você, não você. Porque você pode fazer a obra do Senhor. Você pode profetizar, você pode expulsar demônio, você pode fazer curas, sinais, prodígios e maravilhas. E o Senhor disse: muitos. E são muitos que nós vemos fazer isso hoje. Veja que interessante, irmão. Veja que coisa. Antigamente nós fazíamos o culto de libertação. E eram muitos demônios. Muitas pessoas eram libertas. Muitas curas. Muitas coisas aconteciam. Assim como muitas curas nós temos no nosso meio. Tantas coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Mas isso, irmão, pode ser apenas somente a obra do Senhor e não a obra no Senhor. Você pode estar fazendo apenas a obra de madeira, feno e palha. Madeira, a natureza do homem, na sua própria natureza. Porque você botou na sua cabeça que você quer fazer isso, você não tomou conselho, você não se submeteu aos irmãos, você não quis saber se pareceu bem ao Espírito Santo, como eles faziam lá em Atos, você foi e fez. Na sua própria natureza. Madeira quer dizer a natureza do homem. Feno quer dizer a obra do homem. Você fez, nasceu em você, você fez por você, e a palha quer dizer a glória do homem, na sua própria glória. E você também dá glória a você mesmo. Olha, eu fui lá, irmãos, preguei o evangelho lá naquela cidade. Se converteu 500 irmãos. Glória a Deus, amém. Madeira, feno e palha. Veja que interessante, irmão. Veja que linha mais tênue entre a verdade de Deus e a mentira do diabo. Veja que linha mais tênue. Você entra pela porta estreita, porque tem uma porta que é larga. E mesmo você estando na porta estreita, se cuidando, você precisa ter cuidado com os falsos profetas. Porque esses homens vão enganar o povo de Deus.
Eles vão colocar a atenção do povo de Deus no fim e não no meio. Ou seja, no milagre. Ou seja, na expulsão de demônios. Ou no profetizar. O profetizar aqui é falar a palavra. Nossa, aquele irmão ele tem uma oratória tão boa, né? Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz, olha, mesmo que eu sendo falto em palavras, Paulo, diante daqueles falsos mestres, ele diz assim, eles, perto de mim, eles falam bem mais bonito do que eu. Paulo está falando para eles. Mas, oxalá, vocês me suportem um pouquinho mais na minha loucura. E ele diz, porque assim como o diabo se transfigura em ministro de justiça, assim também, num anjo de luz, assim também não é de se admirar que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. E nós vivemos nesse perigo, irmão, e é um perigo eminente. É como se nós todos estivéssemos num campo minado e eu precisasse falar para você, irmão, nós estamos num campo minado. Não é qualquer lugar que você pode pisar, irmão. Não é. É um campo minado, irmão. O mundo jaz no maligno. Você precisa cuidar onde você leva a sua família. Você precisa cuidar onde você leva a sua esposa. Você precisa cuidar onde você leva seus filhos. Porque os filhos são heranças do Senhor. Nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos perante o Senhor, irmão. E são tantas coisas estranhas. São tantas coisas acontecendo. São heresias tão destruidoras. São coisas que o povo de Deus, por falta de conhecimento, eles se coligam com coisas, estão abraçando heresias, pensando que estão abraçando por amor, e não é por amor, irmão. Nós precisamos ter cuidado com as heresias. Esses dias eu conversava com um irmão, e ele falava, eu estou tendo comunhão com os irmãos lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falei, nossa, irmão, que interessante. Cuidado, irmão, é um campo minado. E ele falou, por quê? Só porque eles guardam o sábado? Não, irmão, é porque tu não conhece a doutrina. O fim deles, eles vão dizer que todos aqueles que não guardarem o sábado estão com o sinal da besta, porque o domingo é o sinal da besta. Então você, por não conhecer, você entra num campo minado. E é perigoso, irmão. Não pense que você já é um semideus, que você pode entrar num campo minado de heresias e que essas heresias não vão ganhar o seu coração. Tem ganhado o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitos irmãos têm desqualificado o Espírito Santo de Deus. Que ele procede de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Muitos irmãos entram em heresias destruidoras. Sabe por quê, irmão? Porque se você não acreditar no Espírito Santo, ele não vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você não acredita nele. Talvez você possa falar assim, eu não quero o Espírito Santo. Eu quero só Deus e Jesus Cristo. O que vai ser de você, irmão? Se Jesus mesmo falou assim, eu preciso ir para que eu envie a vocês o Consolador. Ele precisa vir. Por quê? Porque ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. São coisas perigosas, estão tão perto de nós. E o Senhor já nos avisou de antemão que nós precisamos cuidar, irmãos. Que a nossa obra não seja de madeira, feno e palha. Eu lembro de uma ilustração bem antiga. E é apenas uma ilustração. Morreu um pastor e uma dona de casa. Ambos foram para o céu. Segue a ilustração dizendo. O anjo pegou a irmãzinha, que era apenas dona de casa, e foi levando ela. E o anjo falou para ela assim, e o pastor junto. Irmã, você mandou tantos materiais aqui, e com o material que a irmã mandou, nós fizemos essa casa. E daí o pastor olhou para a casa da irmã, olhou, nossa, se essa irmã, que só foi uma irmãzinha, uma dona de casa, que criou só fez isso, só criou seus filhos no caminho do Senhor, que foi uma boa esposa, que serviu seu marido. Se essa irmã que só fez isso
na cabeça do grande homem de Deus. Ela ganhou essa casa, imagina eu. E daí aí o anjo foi para ela e disse, agora vem cá, para ele, agora vem cá que eu vou te mostrar a tua casa. Que casa? Você vai morar ali, ó. Mas como, irmão? Talvez ele falou como esses que estão diante do Senhor. Não, Senhor, mas em teu nome. Nós, peraí, eu profetizei. E eu ganhei, a irmã ali foi só andando em casa. Eu ganhei milhares e milhares e milhares de almas para ti, Senhor. Eu expulsei demônios. Quantos demônios eu expulsei, Senhor? Quantas curas eu fui orar para as pessoas e as pessoas foram curadas, Senhor. E o anjo fala assim, não, mas com o material que tu mandou, quando passou pelo fogo, sobrou só isso aqui. Te contenta que tu está entrando assim como quem fosse perder. É isso que Paulo diz lá, como todavia o mesmo será salvo. Mas, como pelo fogo. Foi assim, ó. Você escapou, irmão. Te contenta só que isso aqui que foi, ó. Você entrou lá pelo... Essa é a realidade cristã, irmão. O diabo tem invertido os valores. Nós temos olhado os fins. Nossa, irmão. Foi aquele irmão lá, irmão. Ele entrou no culto lá e caiu uns 15 endemoniados lá. Ah, é, irmão? Eu vou lá. Parece que agora ele vai estar lá em Sergipe. Eu vou pegar o avião. Nossa, como nós corremos atrás disso. Eu vou pegar o avião para lá ver esse irmão. Eu quero ver esse irmão. Sabe por quê, irmão? Porque nós não conhecemos a Escritura. Porque Jesus disse assim, irmão, presta atenção, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Então você está procurando Jesus ou o irmão, ou a fama de alguém? Veja que interessante. O mesmo Jesus que cura aqui, cura lá na minha casa, cura na sua casa, está lá quando você se reúne com a sua família. E não estou dizendo aqui que nós não devemos reunir. Aspectos de comunhão. Estou dizendo que o mesmo Jesus que opera aqui, opera no Sergipe, opera na Inglaterra, opera em todos os lugares. Nós não devemos correr atrás dessas coisas. Nós devemos ser transformados à imagem do Filho de Deus. Ele mesmo diz assim, ó, assim brilhe também a vossa luz. Porque quanto mais Cristo vai sendo formado em nós, nós vamos tendo as características de Cristo. Sabe por quê? Porque daí você começa a amar o irmão com um amor verdadeiro. Você começa a se preocupar com o irmão. Você vê o irmão está meio triste, você já pensa, preciso conversar com o irmão. Isso não é algo que vem de você, irmão. Nós somos egoístas, egocêntricos e só pensamos em nós mesmos. Quando você começa a pensar no outro, lembre-se, é Cristo sendo formado em você. Quando você sabe que um irmão está passando necessidade e você está lá com a sua mesa farta e você não move um alfinete para ajudar ninguém, será que Cristo está sendo formado em você? Isso é a verdade da palavra de Deus. E o Senhor é a verdade. Ele diz que brilhe também a vossa luz. Nós somos luzeiros. E veja o que ele diz assim, ó. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, para iluminar todos os que se encontram na casa. Ou seja, se você, Lucas, ser a única realidade espiritual que a tua família poder conhecer de Cristo e você não tem se exercitado nisso, o Senhor vai cobrar de você. Diante do tribunal de Cristo, todos nós estaremos. Porque quando se acende uma luz, não se coloca debaixo de um arqueiro, mas se coloca num lugar para iluminar todos os que se encontram na casa. Que nós possamos ser essa luz na nossa família, irmão. Jesus está falando dele mesmo. Ele é a luz. E ele diz assim, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. E como Deus tem nos levantado para pregarmos o evangelho para a nossa família. O problema é que quando alguém nos irrita, nós rebatemos. O problema é que nós perdemos um amigo, mas não perdemos a discussão. O problema é que nós sempre estamos interessados em nós mesmos e não nos outros. O problema é que às vezes não somos humildes de espírito.
E essa é uma característica do nosso Senhor. Amém? Vamos voltar lá para o capítulo 7, verso 22. Veja o 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Qual é a vontade do Pai? Irmão, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. É a constituição do céu. Nós temos que cumprir a nossa Constituição brasileira, né? Essa é a Constituição do céu. E o Senhor está aqui, não, nem todo que diz Senhor, Senhor. Se não fazer a vontade do meu Pai, não adianta. Esse vai entrar. Por isso ele diz, 22. Preste atenção, irmão. Veja que tristeza. Muitos naquele dia hão de me dizer. O Senhor está vendo muitos irmãos nessa qualificação aqui. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? Muitas vezes nós podemos chegar diante do Senhor e falar, ô Senhor, todo domingo eu pregava a palavra para os irmãos lá. Todo domingo, Senhor. Já faz 30 anos. Nós cantávamos um hino aqui que eu lembrei. Há 30 e poucos anos atrás, de um culto, eu e o Marcelo tocando o mesmo hino. 30 e poucos anos atrás, irmão. É tanto tempo, irmão. Já pensou se eu passei todo esse tempo e chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, Senhor, todo esse tempo, Senhor, eu estava domingo após domingo na tua casa, pregando para os irmãos lá. E o Senhor olhar para mim, olha, eu não estive com você nisso aqui. Veja que tristeza, irmão. Veja que luta. Veja que perigo. E o Senhor disse que isso vai acontecer com muitos irmãos. Será que o Senhor errou aqui? Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado, pregado a palavra para os irmãos? Em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios? Usamos o teu nome, Senhor. Expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, ou não vos aprovo. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Que nós não sejamos esses muitos, irmãos. Que nós possamos escutar a palavra de Deus e mudar os nossos caminhos. Entender que existem duas obras, a obra do Senhor e uma obra no Senhor. A obra no Senhor é a obra de um irmão espiritual. Porque nós podemos passar 30, 40 anos fazendo a obra do Senhor. E quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, sermos reprovados. Nós precisamos fazer a obra no Senhor. Porque veio dele. Foi por ele que eu fiz. Não foi para mim mostrar para os irmãos que eu sei alguma coisa de teologia. Não foi para os irmãos ver que eu leio a Bíblia. Não foi para os irmãos ver que eu tenho uma boa oratória, ou que eu sou um irmão mais velho. Não foi nada disso. Foi por ele. Porque amo ele. Porque quero que na minha vida transborde ele, para que os outros possam conhecer ele através da minha vida, não eu. Eu não quero ser conhecido. Eu quero fazê-lo conhecido. Você entende, irmão? Veja que interessante. Hoje, as pessoas querem ser conhecidas. Ninguém quer fazê-lo conhecido. E quando eu digo fazê-lo conhecido, é de uma maneira sobrenatural. Não um simples Jesus te ama. É você conhecer o amor de Deus através da vida de um irmão. Você olha, aquele irmão ama tanto que eu enxergo o amor de Cristo na vida daquele irmão. Isso é uma obra no Senhor. Aquele irmão veio aqui em casa tal dia e ele orou por mim e algo aconteceu na minha vida.
Isso é obra no Senhor. Aquele irmão orou por tal pessoa, a tua pessoa foi curada. Mas ninguém nem viu ele, ninguém nem soube. As pessoas falam, mas o irmão saiu quietinho. Por quê? Porque você precisa fazê-lo conhecido, não ser conhecido, irmão. E aqui em Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai falar que a gente não precisa procurar ser conhecido. Porque os fariseus faziam isso perfeitamente. Fazê-lo conhecido através da nossa humildade. Amém, irmãos? Essas duas obras, elas têm uma linha muito tênue. Não ore 5 horas e venha me contar, irmão. Você já ganhou seu galardão. Nosso galardão tem que estar lá no céu. Se você ora 5 horas, amém. Ore 6, ore 7. Se você visita os irmãos, amém. Quem deve saber, sabe. O Senhor diz, o Senhor vê em secreto. O Senhor reconhece aqueles que são seus. Jesus diz assim, irmão, se você for dar alguma esmola para alguém, o que ele diz? O que a mão esquerda fazer, a direita não precisa saber, irmão. Às vezes nós nem ajudamos, já está todo mundo sabendo. Irmão, eu não ia falar nada, né, irmão, mas eu ajudei o irmão lá essa semana, fiz a minha parte, né, irmão? Fez, irmão, já recebeu o galardão. Fez e já recebeu. Veja como é uma linha tênue, irmão, entre a humildade e a soberba. É muito tênue. Temos que fazê-lo conhecido, não sermos conhecidos pelos irmãos. Aliás, nós conhecemos alguns irmãos que nos deram testemunho da vida de Cristo, que foram realmente pedras preciosas, que já partiram, que nós conhecemos. Irmãos que chegavam aqui, se você visse ele aqui e não conhecesse, irmão, você ia falar, todos vão falar, menos aquele coitado ali. Olhava, o irmão estava com um sapatão de firma, com uma camisa de vereador e uma calça. E daqui 1 ano você viu o irmão, talvez ele estaria com a mesma roupa. Porque ele não se importava com o que vestir. Sabe por quê? Porque em Mateus diz que nós não precisamos nos importar com o que vestir. Nós precisamos olhar para os lírios do campo. Veja como está tudo aqui, irmão. Que não semeiam nem tecem. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Talvez você olhe assim, o irmão está mal vestido. Mas para Deus ele está bem vestido, irmão. Muito bem vestido, irmão. Ele está revestido com atos de justiça dos santos, que são as roupas brancas diante de Deus. E por isso, que lá em Apocalipse capítulo 3, você vai ver que na igreja de Laodiceia, eles dizem, porque sou rico, e não tenho necessidade que ninguém me ajude. Não tenho necessidade. O que o Senhor diz para ele? Não, irmão, você acha que é rico, mas tu não percebes que tu és um pobre, miserável, cego e nu. Talvez seja mais ou menos a questão desses irmãos que chegam diante do Senhor e dizem, Senhor, Senhor, em teu nome, profetizei, Senhor, preguei domingo após domingo para os irmãos. A igreja era 1000 irmãos. Pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Sabe por quê? Porque a obra era do Senhor, não era no Senhor. Não era uma obra da natureza do ouro. Não tinha ouro. E o que Jesus fala para ele? Eu aconselho-te que de mim você compre ouro refinado pelo fogo. Ouro! Ou seja, o Senhor está dizendo para ele, eu aconselho que você comece a fazer a obra no Senhor. Pare de fazer a obra do Senhor. Você precisa comprar colírio, porque você acha que vê. Mas você é cego, você não está vendo nada, irmão. Você imagina, você está diante de Deus, o nosso Senhor Jesus, e a pessoa chega com uma prepotência dessa, ele não está vendo nada. Ele acha que vê, mas ele precisa de colírio. Ele precisa de roupa, porque ele pode estar bem vestido perante os homens, mas perante Deus ele está nu, não tem roupa nenhuma, não tem nada. É um pobre, cego, miserável e nu. E por isso que o Espírito Santo de Deus, ele sempre está nos constrangendo a voltar para a palavra
eterna de Deus, irmão. Essa mudança interior precisa acontecer em cada um de nós. Porque nós temos muito perigo, nós estamos num campo minado, irmão. Não brinque com o diabo. O diabo não é brincadeira. Aliás, ele ama quando as pessoas dizem que vão esmagar a cabeça dele. Nós vamos esmagar a cabeça do diabo. Eu comprei uma bota de piton. Para quê? Para eu pisar na cabeça do diabo. Mas o diabo ama isso, irmão. Ele olha, você... E como tem disso, irmão? E como nós gostamos disso? Mas que o Senhor nos guarde e que nós possamos ser esses irmãos que estão fazendo a obra no Senhor. Essa obra de ouro, prata e pedras preciosas. Essa obra que nos faz refletir a luz de Cristo nas nossas vidas. Essa obra que não é uma obra de enganação. Não é como os fariseus. Não é. É uma obra de sinceridade. É sem fermento. É sincero. E o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Tudo que você e eu, que nós formos fazer para o Senhor, que seja de coração, que seja nele, que seja fruto de oração, seja fruto de comunhão, seja fruto de sujeição, seja fruto de um homem espiritual, que não seja para eu me mostrar, para que os irmãos me enxerguem, para que as pessoas possam ver que eu estou fazendo alguma coisa. Que não seja para o fim, mas seja esse meio que está transbordando em você, Cristo sendo formado em você. Cristo, irmão, precisa ser formado em mim e em você, para que as nossas palavras tenham peso. Sabe por que os nossos vizinhos não escutam, Diego? Porque a nossa palavra não tem peso para eles. Mas um irmão que a palavra tem peso é diferente. Porque se você sabe que eu amo você, que você sabe que você tem um irmão que você pode contar, que você tem comunhão comigo, você sabe que a minha palavra para você jamais será para te destruir. Então, para você, a minha palavra vai ter peso. Não vai? Mas se você olha para mim e não vê o amor de Cristo em mim, aquele irmão me aconselha, mas parece que ele quer me... E você não vê a obra redentora de Cristo em mim. Você não vê o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Então eu vou falar para você, e vai entrar num ouvido, e vai sair do outro. Mas que o Senhor nos guarde, irmãos. Que nós possamos, mesmo estando nesse campo minado. Porque, irmão, considere, nós estamos num campo minado. Como meu pai falava muitos anos atrás, nós estamos como a garça no meio do lodo. Mas ela anda no meio do lodo, mas ela não suja as suas plumagens, irmão. Nós estamos num lugar terrível. Há muitos falsos mestres. Se multiplicou demais. Se hoje você liga o YouTube, você tem 90% de coisa que não presta. E às vezes a que você acha que presta, já não presta. E você não tem nem maturidade para ver o que presta e o que não presta. Porque nós somos assim. É o erro que Jesus falou. O erro de achar que está certo. Esse é o pior erro. Que o Senhor quebre os nossos corações e nos encha de um espírito de humildade. Essa humildade que o Senhor disse lá, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Olha, eu vou perguntar para você, hein, o que é a obra do Senhor e o que é a obra no Senhor? Vou perguntar, hein? Talvez daqui uns 3 ou 4 domingos. Pegar todos nós desprevenidos. Amém? Marque isso, irmão. Existem 2 obras hoje. A obra do Senhor e a obra no Senhor. A obra no Senhor é uma obra em Deus, de natureza divina, passada pelo trabalhar da cruz,
pela obra redentora de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nos modificando, esses seres imperfeitos, segundo a imagem de Cristo. E há uma obra que é do Senhor, que daí, como o profeta falou, se ninguém falar, quem fala? Até uma mula pode fazer a obra do Senhor, irmão. Sabia? Porque ela fez. Fez? Fez ou não fez? Fez. O balão queria passar o chicote nela, mas não faça isso, rapaz. Eu te servi quanto tempo? Até a mula, irmão. Tu não está vendo que eu não posso ir? Tu que é o profeta não vê? É, irmão. Mas que nós possamos fazer a obra no Senhor. Uma obra de doação, uma obra de humildade, de mansidão, de capacitação pelo Espírito Santo, negando o nosso eu, negando o nosso ego. Sabe, é tão difícil negar o nosso eu, irmão. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos com a razão, já viu, irmão? Nós dizemos, irmão, realmente o irmão está certo e eu estou equivocado. Como? É difícil, irmão. E às vezes nós ganhamos os irmãos no argumento, mas não ganha o coraçãozinho que está lá dentro, orgulhoso. É, irmão, não tenho saída para esse argumento, mas eu sei que eu estou certo e estou errado. Não sei. É algo do Espírito de Deus. Não, não, irmão. Não é algo do Espírito de Deus, não, irmão. É algo do diabo. Isso é o diabo. Porque o diabo que foi orgulhoso desse tipo. Qual foi o primeiro pecado? Foi o orgulho. Ele não era como Deus e ele queria ser. E às vezes ele incita isso no nosso coração. Nós não entendemos, mas nós queremos mostrar que entendemos. Mas nós não entendemos. Por isso que nós precisamos ter esse coração humilde. E eu me lembro do irmão Gino. Às vezes saía de uma reunião, parava uma irmã e a irmã ficava falando com ele tantas coisas assim. Ficava pensando, ele ficava escutando a irmã assim, ó. Nem piscava. E eu pensava assim comigo, na minha grandiosidade, sabe, irmão? Nossa, como essa irmã fala bobagem e como esse irmão escuta essa irmã. Como eu precisava aprender do Senhor, como nós precisamos escutar os irmãos. E daí ele falou uma palavra, nós precisamos escutar os irmãos como Jesus escutaria os irmãos. Ah, irmão, é diferente. Você precisa escutar os irmãos de baixo para cima, não de cima para baixo. E ele, como um irmão exercitado no Senhor, talvez um dos irmãos que deu mais testemunho entre nós, ele escutava os irmãos de baixo para cima. E não era algo de orgulho. Quem conheceu ele e andou com ele sabe. Ele escutava porque ele queria escutar os irmãos. Ele tinha humildade e mansidão para isso. Amém? Que o Senhor nos dê esse espírito, irmão. Que nós possamos ler Mateus 5, 6 e 7. E reconhecer o nosso proceder diante da casa de Deus, diante da nossa família. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Realmente, Senhor, nós reconhecemos que sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. Como o Senhor precisa mudar o nosso coração. Muitas vezes, como sempre digo, nós não sabemos nem o que estamos fazendo aqui, Senhor. Mas nós estamos expostos à tua palavra. E a tua palavra é poderosa, Senhor, para esmagar a pedra mais dura da terra, que às vezes é o nosso coração. Porque a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, quebra o nosso coração, Senhor. A tua palavra, Senhor, é a verdade, Senhor. A tua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor. Ela é poderosa para discernir as intenções do coração, para dividir juntas e medulas, e lá no mais profundo do nosso ser, Senhor. Porque ela quer produzir edificação em nós, Senhor. Nós te pedimos que essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração, Senhor. Que possa produzir vida em nós, para que possamos crescer para ti, Senhor. Não como os fariseus faziam, Senhor. Nem como os líderes desse mundo fazem, Senhor. Nós sabemos que estamos num campo minado, Senhor. O Senhor mesmo nos ensinou, vigiai e orai. Nos ensina, Senhor, a ser vigias dos irmãos, vigia das nossas casas, vigia dos nossos filhos, Senhor.
Nos dá essa obra de intercessão pelos irmãos, pela tua igreja, pelas nossas famílias, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a como proceder, Senhor, em cada circunstância dessa vida, Senhor. Nos ensina, Senhor, a pregar o teu evangelho com a nossa vida, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse: não se esconde, Senhor, uma cidade edificada sobre a rocha, Senhor. Não se esconde, Senhor, um irmão que é um luzeiro, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda a resplandecer a luz de Cristo nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos vencer, Senhor, todas as nossas debilidades. E nós sabemos que são muitas, Senhor. São muitas coisas que precisamos rever nos nossos conceitos de cristão e de vida cristã equilibrada, Senhor. Nos ajuda a sermos maridos segundo a tua palavra, sermos esposas, Senhor, segundo as tuas escrituras, filhos obedientes aos pais, Senhor, submissos, Senhor. Nos ajuda através do teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, como o Senhor mesmo disse, não ajenteis tesouros na terra, Senhor. E o Senhor nos deu todas essas diretrizes. Aonde a traça e a ferrugem corrói, Senhor. Mas junteis tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem não corrói, Senhor. Nós sabemos que nós temos um depósito. Cada um de nós tem um depósito, Senhor. E que nós possamos, Senhor, estar alimentando esse depósito diante de Ti, Senhor. Com humildade, com mansidão, com domínio próprio, Senhor. Com paciência com os nossos irmãos, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos irmãos de confusão, Senhor, de contenda, Senhor, mas nos torna irmãos cordatos, Senhor, irmãos agentes de paz, Senhor, agentes de comunhão, Senhor. Nos livra, Senhor, de andarmos em lugares onde a Tua palavra não nos ensina isso, Senhor. Nos livra, Senhor, de estarmos levando os nossos filhos, a nossa família, em lugares que não são lugares corretos, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso ser, e nós precisamos de Ti, Senhor. Nos limpa, Senhor, e seremos por Ti totalmente limpos, Senhor. Que realmente o Senhor possa ser formado, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor. Que o Teu caráter, Senhor, possa ser forjado, Senhor, na vida de cada irmão e cada irmã, Senhor. Para que possamos crescer na graça e no conhecimento em Ti, Senhor. Cada irmão e cada irmã, cada filho, cada pai, cada criança de colo, Senhor. Que elas possam ver nos pais, Senhor, a imagem de Cristo e da igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pregarmos o evangelho para os nossos filhos, desde tenra idade, Senhor. Que os nossos lares não sejam lares de confusão, de brigas, Senhor, de contendas, mas sejam lares que manifestam a Tua presença, Senhor. Uma presença de paz, uma presença de longanimidade, de amor fraternal, Senhor, para que possamos realmente estar incutindo a Tua palavra na vida dos nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles não se desviem da Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Proclamando